Diabolical não é só uma animação, é uma loucura. Olá, personas! Muito bem-vindos a mais um vídeo da série Estou. Eu sou o Osmo e hoje nós iremos falar tudo sobre Diabolical, essa animação da Amazon baseada no universo de The Boys que lançou ontem justamente. E ela tem ali 8 episódios com essa duração ali de 13 minutos e comentaremos nesse vídeo com spoilers leves, então se por acaso você ainda não viu Diabolical, não se preocupe, pode ver esse vídeo até o fim. E se por acaso você já viu Diabolical, vai pegar algumas referências que eu vou ir soltando. Justamente como eu disse, essa animação é ambientada no universo de The Boys, né? É uma das adaptações dos spin-offs que já eram prometidos sobre a série. E vendo pelos trailers, era pra saber que ia ser uma série bem caótica, assim, né? Já dá pra ver alguns estilos de animação, dá pra ver que tinha muito sangue, muita loucura, e Diabolical traz de fato tudo isso. Mas se você por acaso for esperando, eu quero uma trama que acompanhe os episódios, ou uma narrativa desse tipo, ou não, eu quero ver a participação de todos esses personagens que eu gosto tanto de The Boys, agora aqui em Diabolical, ou melhor ainda, eu quero ver sobre o passado da história, ou mais sobre as HQs, ou mais sobre outros personagens que podem aparecer em The Boys. Bom, você não teve nada disso, essa é a grande verdade. What the fuck? Isso não quer dizer que Diabolical é ruim, já vou deixando claro. Mas ela não é uma animação, digamos, no molde convencional. Isso tem vários motivos. Diabolical é uma série em estilo de antologia. Mas que porcaria é essa de antologia? Antologia é justamente nesse caso quando cada episódio conta uma história. Então não é uma série contínua. É uma série onde cada episódio justamente é algo único dentro de toda a temporada e de toda a série. Essa não é a primeira animação que brinca com a antologia. Um exemplo bem emblemático, que nós temos vídeo aqui no canal inclusive, é Love, Death and Robots, que também é uma série de animação antológica, lá na Netflix, dessa vez não é Prime Video, e ela brinca justamente com os elementos do título, né? Amor, robôs ou morte, né? E tem episódios filosóficos e tudo mais, sendo que, né, como dá pra ver em Diabolical, não tem uma pegada assim de reflexão, é mais loucura e caos mesmo, é uma série bem sanguinolenta, brutal e tudo mais. Ainda sobre a trama, né, como eu comentei, então, os episódios são independentes. E agora um pouco mais sobre os personagens. O que quer dizer, então? Eu não vou ver os personagens da série? Nós não vimos os personagens? Sim e não. Assim, o Capitão Pátria é o personagem de The Boys que mais aparece, né? Ele aparece, não ganha ali uns 3 episódios. Tem o episódio 2, que faz ali uma referência a Rick and Morty na questão visual, questão estética, que nós vamos comentar ainda. O episódio final e o episódio que é meio que baseado nas HQs, né? Então, assim, de fato, aparecem personagens da série nessa animação também, mas não exatamente como a gente espera. Não, primeiro que não aparecem tantos, e sempre há ali o estilo, há sempre ali um motivo para eles estarem aparecendo, né? Sendo que o episódio onde tem mais personagens de The Boys é justamente como eu comentei, onde meio que nós vemos por dentro uma história de HQ. Eu, particularmente, nunca li as HQs de The Boys, eu costumo ler mais livros que HQs, mas, assim, eu sou um pária para HQs, não sei se a história que é mostrada ali de fato acontece nas HQs. Então, se por acaso você já viu, já leu, no caso, The Boys, deixa aí nos comentários se aquela loucura toda de fato existe, mas eu acho possível porque eu sei que os quadrinhos de The Boys são uma piração total, então, tudo é possível. Mas, justamente, então, nós não temos uma história para a temporada inteira, nós não temos em grande peso, né, os personagens mais famosos. O que a gente tem então em Diabolical? O que faz essa série diferente? Um ponto bacana dela são as homenagens. Cada episódio tem um estilo artístico único. Inclusive isso lembra muito a série que eu já citei, que é Love, Death and Robots, onde também cada episódio tem um estilo artístico único. Porém, no caso de The Boys não é só o estilo artístico, é a linguagem, o roteiro dos episódios. Eles são homenagens a obras mais famosas. O primeiro episódio referencia Looney Tunes junto com Tom e Jerry. O segundo episódio, como eu comentei, é Rick and Morty. O episódio das HQs já é bem claro. Tem um episódio que brinca um pouco com animes. Então, de fato, tem ali várias referências durante a série. E eu acredito que é bacana, assim, você ver essa mitologia de The Boys, meio louca e deturpada, em diversas linguagens. Mas isso, de fato, é um ponto interessante. O que chama a atenção nessa série, talvez seja o principal elemento dela, é a loucura. É verdade. The Boys é uma série bem doida, né? Acontece bastante coisa assim. Além disso, é a brutalidade. E The Boys, de fato, é uma série bem brutal. Acontece muita morte. Mas eu não tô falando em brutalidade, eu não tô falando do nível The Boys. Que a animação, né?
você pode sempre extrapolar. É um nível de brutalidade e loucura estilo Invincible. Essa série, sério, Diabólico é uma série que eu veria facilmente como se ela tivesse o selo Adult Swim, porque ela tem loucura suficiente pra isso, ela tem o roteiro suficiente pra isso, ela tem a violência suficiente pra isso. Então é quase como ver uma série do Adult Swim na Amazon Prime Video, porque de fato é uma loucura gigantesca. Alguns episódios são violência pura, assim, sabe? Que extrapola os padrões normais de The Boys. O roteiro em si é uma loucura. Vou dar um pequeno spoiler agora. Tem um episódio relacionado ao Cocô que, assim, foi um episódio que eu fiquei mais assim, né? E talvez o único episódio que não seja uma loucura tão grande, mesmo ainda sendo um pouco doido, é o episódio dos velhinhos. Você que viu sabe do que eu tô falando. Porque o restante é uma sanguinolência, é uma carnificina, é uma loucura, é um caos total. E eles brincam com isso nos episódios, que eles falam, a gente pode fazer o que a gente quiser, basicamente. Então, de fato, sabe, é uma série sem limites. Eu acho que isso define muito bem Diabólico, é uma série sem limites. Mas assim como as próprias séries Adult Swim, essas animações um pouco mais de humor adulto, podemos dizer assim, né? Além do humor, toda a violência, não vão agradar a todo mundo. Então, de fato, não é uma série focada na história a longo prazo, são episódios individuais, no sentido da história deles, o que ainda assim pode ser algo cativante. Eu, por exemplo, gosto muito de Love and Death Robots, que é no mesmo esquema. Não é uma série assim que foca muito no roteiro, ela foca muito na zoeira e na loucura por trás desse universo. Essa que é a grande verdade. Eu não achei uma série assim, nossa, que série boa. Mas eu também não desgostei de Diabólico, porque eu acho que ela acaba te conquistando um pouco nessa loucura toda. E o tamanho dos episódios, 13 minutos, é ideal pra isso. Porque é uma duração suficiente pra que ele te engate e você continue acompanhando. Pelo menos foi assim comigo. Eu assisti o primeiro episódio e pensei, o restante eu vejo amanhã, né, no dia aqui da gravação. Mas de repente não, já tinha visto a temporada inteira. Então toda essa loucura ela é um pouco deslumbrante, assim, você não acredita que algumas coisas estão acontecendo. E ao mesmo tempo o ritmo dos episódios é bom e a duração ela te ajuda a manter na série. Esses que são os grandes méritos ali de Diabólico. Então assim, de forma geral, eu achei Diabólico uma série mediana. Não achei ela nem muito boa, nem muito ruim. Ela tem os seus méritos, como eu comentei. Toda essa questão criativa dela é realmente surpreendente, mas alguns episódios, querendo ou não, são de nada a lugar nenhum. Mas eu acho que parte do objetivo da série pode ser esse, essa grande zoeira, como são diversas animações desse mesmo estilo, assim. Então é uma curiosidade interessante de The Boys, mas eu não vejo assim muito destaque para ela no futuro, que é realmente como se a série fosse uma grande piada, não que ela seja piada no sentido ruim, mas uma piada porque é tudo muito doido, grandioso e tudo mais. Mas e você, concorda comigo? O que você achou de Diabólico? Eu particularmente tive essa impressão da série, mas você pode ter uma opinião diferente, então não esqueça de deixar aqui nos comentários o que você achou dessa série, se vai conferir, se não vai conferir, já deixa aí embaixo. Além disso, por favor, deixa o seu like e se inscreve. É uma coisa muito pequena, mas ajuda muito a gente mesmo. E se você gostou bastante do vídeo, compartilhamento a gente agradece demais. De forma geral, esse foi o nosso vídeo. Não esqueça de conferir os nossos demais vídeos, você deveria estar maratonando.